Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra a festa da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então nós queremos fazer aqui algumas considerações a respeito desta solenidade que é a mais importante festa da Santíssima Virgem Mãe de Deus. Então uma coisa importante que nós temos que perceber primeiro é que a igreja sempre acreditou e sempre celebrou a Assunção de Maria. Até porque não existe um sepulcro de Nossa Senhora. Então quer dizer que Nosso Senhor morreu, deixou o sepulcro vazio. Os outros santos têm, cada um deles, o seu lugar de sepulcro. E Maria teve simplesmente um lugar de dormição. Então quer dizer que a gente chama de dormição porque ela passou alguns momentos, a gente não sabe exatamente quanto tempo, num estado adormecido. Então, é assim que a tradição da igreja considerou que isso foi uma dormição. Então, o termo dormição indica que ela dormiu, mas alguns poderiam pensar que ela de fato morreu. De qualquer forma, depois desse estado de dormição, que durou no máximo algumas horas, ela se levantou e subiu ao céu com o seu corpo. E é tão importante para a noção de que Nossa Senhora é o tabernáculo do Altíssimo, é o santuário de Deus, é a arca da aliança, é a representação figurativa de todas as coisas sagradas que existiam no Antigo Testamento. Não só das santas mulheres do Antigo Testamento, mas ela também recapitula todos os objetos sagrados que o Antigo Testamento recolheu, principalmente a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, nós sabemos que era revestida de ouro por dentro e por fora. Então, isso significa a pureza da sua Imaculada Conceição, a sua vida virginal, inclusive pelo fato de que, quando Deus quis nascer dela, feito homem, ele fez questão de não lesar a sua virgindade. E é isso também outro aspecto importante da fé católica que hoje em dia está sendo esquecido. E há muitos que dizem que isso não é importante, sendo que é fundamental para a nossa fé nós entendermos que o corpo dela não foi lesado na sua virgindade quando Cristo saiu dela. De tal maneira que Cristo saiu atravessando o corpo dela. Simplesmente como a luz atravessa a vidraça. E isso que a gente chama de um parto virginal. Agora, se Nossa Senhora concebeu Jesus de forma virginal, se ela deu à luz a Cristo de forma virginal, e se ela permaneceu sempre virgem, que é outra coisa também que fazem questão de difamar a figura da Mãe de Deus, simplesmente porque no Evangelho diz que Nossa Senhora que aparecia ali para encontrar Jesus, e estavam ali os irmãos de Jesus. Você percebe que em nenhum momento se diz no Evangelho que esses irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Então veja bem como é importante isso. Quando São João fala de Maria, ela fala Mãe de Jesus. Mas ele nunca diz mãe também de Tiago, de Simão, de Judas. Não. Só mãe de Jesus. Mas ela veio, quando diz assim, por exemplo, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Então dá a impressão que tinha ali realmente outros irmãos que eram filhos da mesma mãe. Mas não é verdade. E tão poucas eram filhos de São José, porque outros também que ficam argumentando que São José poderia ter sido mais idoso e ter tido um outro casamento e por isso, quer dizer, Jesus tinha irmãos que eram esses filhos de São José de um primeiro casamento. Isso aí também é falso. A igreja nunca disse isso, apesar de que na tradição do Oriente eles costumam dizer isso. O que é verdade é que Maria tinha uma irmã que também se chamava Maria e que era casada com Cleofas, que segundo a tradição também era irmão de São José. E nós vemos claramente no Evangelho de São Marcos, que diz que aos pés da cruz estava Maria, mãe de Tiago. Quem é esse Tiago? Não é o Tiago maior, porque o Tiago maior é irmão de São João
que por sua vez é filho de Salomé. Está bem claro no Evangelho. Então só pode ser o Tiago menor. Tiago menor, por sua vez, é chamado de irmão de Jesus. Ora, ele é irmão de Jesus e é filho de uma Maria. Mas a Maria, com certeza, não é Nossa Senhora, porque senão chamaria Maria, mãe de Jesus. Mas ele diz Maria, mãe de Tiago. Então, essa Maria, mãe de Tiago, menor, é a irmã de Nossa Senhora, que, por sua vez, teve 4 filhos. Então, esses 4 filhos homens, com mais algumas meninas, talvez 3 ou 4, esses eram chamados irmãos de Jesus, porque eles eram primos irmãos, conviveram juntos, então, na linguagem da época, eles chamavam de irmãos. Então, no tempo ali, eles não chamavam de irmãos somente os irmãos que eram filhos dos mesmos pais, mas aqueles que eram criados juntos, que viviam ali na mesma família, que era muito próximo. Então, primo é só uma coisa que é mais longe. Olha, eu conheço, eu sei que ele é meu parente, ele é meu primo. Agora, se é uma criança que vive ali, que é filha da minha tia e que vive ali junto comigo, então a gente chama de irmão. Então, esses são os irmãos de Jesus. Então, Nossa Senhora, como está bem claro na Bíblia, era mãe de Deus, imaculada, e nunca teve nenhuma forma de lesão da sua virgindade. Coisa que para o mundo de hoje parece secundária, mas na linguagem espiritual extremamente importante, sobretudo, não só pelo aspecto moral, que a virgindade tem uma graça e uma beleza moral, mas também pelo aspecto espiritual, porque a virgindade também se identifica com a igreja, que é sempre virgem, e a igreja sendo sempre virgem, a igreja é a verdadeira esposa de Cristo. Então, Cristo não casa com a prostituta, ele casa com uma virgem. Então, essa virgem é a igreja. De tal forma que, mesmo na parábola das 10 virgens, essas 10 virgens representam a totalidade da igreja. Então, todas elas são virgens, mas 5 entram para as núpcias e as 5 que não são prudentes, que não têm óleo, ficam de fora. Então, tudo isso é um simbolismo para nós representarmos a Igreja Católica, que é virgem porque ela é pura, e sendo pura, ela é aquela que transmite sempre a verdadeira fé. Então, quando nós falamos da Assunção de Nossa Senhora, nós não estamos querendo dizer que a Igreja inventou um dogma em 1950 e a partir dali nós começamos a acreditar que Nossa Senhora subiu ao céu de corpo e alma. Não. O dogma é uma confirmação e uma definição do Papa Pio XII para que o assunto não seja mais discutido. Por quê? Porque a Igreja tem essa fé, tem essa tradição, mas como não havia um versículo claro na Escritura, no Evangelho, que dissesse, nesse dia então ela foi elevada ao céu com seu corpo, etc. Então, como não tinha isso, então era necessário que a Igreja continuasse a perceber se isso estava inserido na lógica do Evangelho. Porque ao contrário do protestantismo, a Igreja não tem somente as Escrituras. A Igreja tem também a lógica. A lógica significa o seguinte, olha, eu uso do raciocínio para eu entender uma coisa que está subentendida. Ou seja, que não está revelada claramente, mas que está revelada de uma forma mais discreta e oculta nas linhas do Evangelho. Então é através desse discernimento e desse estudo teológico que a Igreja vai discernindo as coisas, e quando a Igreja tem certeza absoluta de uma doutrina, e aí então é que o Papa se manifesta e define a questão através da proclamação de um dogma. Então quer dizer que é proclamado no sentido assim, olha, eu faço entender a todos que até hoje a Igreja estudou sobre isso, agora a Igreja tem certeza. Então é isso que faz com que nós nos apoiemos no dogma. E o que diz o dogma? Diz que após o trânsito da sua vida terrestre, Nossa Senhora foi elevada ao céu, completa, não só na alma, mas também no corpo. Quer dizer que da mesma forma que Cristo subiu ao céu, ressuscitado com o seu corpo glorioso, Maria também subiu ao céu, ressuscitada com o seu corpo glorioso. Se ela passou pela morte ou não, nós não temos como saber.
Mas o que é certo e o que nós temos certeza absoluta é que ela está no céu com o seu corpo. E isso também é um remédio contra a tendência espiritualista, protestante, que imagina que nós vamos estar no céu simplesmente num sentido figurativo ou num sentido puramente espiritual. Imaginando que nós não vamos ter um corpo, que nós não vamos ter a ressurreição da carne e que o céu é como se fosse uma realidade assim, um pouco mística, que você fica ali no meio das nuvens e tal, quando na verdade a vida do céu é como a vida na terra. Então Deus, tudo que Ele criou na terra é um reflexo do que Ele vai preparando para nós no céu. Mas isso de uma forma muito mais perfeita. Então, por exemplo, na terra nós temos angústia, medos, dificuldades, nós temos doenças, nós temos perigos, nós temos ataques dos diversos tipos de inimigos de Deus. Entretanto, no céu tudo isso acaba. E as pessoas vivem numa felicidade plena, uma plenitude. Então, Deus convida todas as pessoas a viverem nessa plenitude. E por que Nossa Senhora chegou antes de nós nessa plenitude? Que apesar dos santos já estarem no céu com a sua alma, eles não estão com o corpo. Enquanto que Cristo e Nossa Senhora estão com o seu corpo. Entretanto, todos os santos, e nós mesmos que vamos morrer, na ressurreição final, nós vamos recuperar nosso corpo. E recuperar o corpo é extremamente importante para mostrar, olha, esse corpo aqui faz parte de mim. Então eu tenho que recuperá-lo, mesmo que ele tenha sido destruído, desintegrado, comido pelos peixes, não importa. O corpo, ele tem que ser restaurado. E na restauração do corpo é que Deus faz a sua vitória final. Por isso que São Paulo diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então quer dizer que essa restauração de todas as coisas pressupõe a ressurreição da carne. E isso é uma coisa fácil para Deus. À medida que a gente crê também que Deus criou todas as coisas do nada. Se Ele criou todas as coisas do nada, como é que Ele não pode restaurar o corpo? Mesmo que o corpo esteja destruído. Então o importante é que o corpo represente a pessoa. E, de fato, quando as pessoas ressuscitarem no último dia, elas vão ressuscitar com o seu corpo na plenitude. Então quer dizer que a pessoa não vai estar velha, não vai estar doente, quem era aleijado não vai estar aleijado. A pessoa vai estar na plenitude da saúde, da beleza e da graça de Deus. Inclusive, se uma pessoa pertenceu a uma ordem religiosa, então ela vai estar no céu com o hábito dessa ordem. Da mesma forma, se uma pessoa viveu uma vida gloriosa, por exemplo, como rei, como rainha, então essas pessoas todas terão uma veste que corresponde à dignidade que ela teve na terra. Então, no céu a gente não fica trocando de roupa. No céu a gente tem uma só veste, porque essa veste é aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa alcançou, a glória que ela tem diante de Deus. E Deus dá a veste para cada um. Então é muito bonito nós pensarmos sobre isso, e é muito bonito também nós pensarmos na glória de Maria junto de Deus. Porque, como diz no Magnífico, ele olhou para a humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me proclamarão bendita. Então, por que ela diz todas as gerações proclamarão bendita? Sendo que tem muitas pessoas que não creem, muitas pessoas que são protestantes e que não louvam Maria, não consideram a glória de Maria. Então, talvez nós poderíamos pensar que Nossa Senhora não acertou ao dizer isso. Mas é o contrário. Quando ela diz todas as gerações me proclamarão bendito, ela está falando das gerações que estão ligadas a Deus. Então, quem realmente está ligado a Deus são as pessoas que fazem parte dessas gerações até o fim do mundo, que são testemunhas da palavra de Deus e que proclamam que Nossa Senhora é bem-aventurada. E, de fato, como nós lemos no Apocalipse, capítulo 12, São João viu um grande sinal no céu. Então ele viu a Arca da Aliança e depois ele viu uma mulher. Então isso significa que a Arca da Aliança, que era uma figura de Nossa Senhora, que estava lá no Antigo Testamento, que continha as tábuas da lei, era um objeto tão sagrado que Deus não quis que ela fosse profanada.
Então Deus fez questão de pedir aos anjos de buscar a Arca da Aliança e transportar ela para o céu. Porque até a Arca da Aliança, que era uma figura de Maria, não poderia ficar na terra apodrecendo. Ele falou, olha, isso é uma figura da minha mãe. Então se ela ficar na terra feita de madeira, uma hora vai apodrecer. Então é melhor, antes que ela apodreça, que nós transportemos ela para o céu, onde ela vai ficar aqui bem guardada. Então por isso que não existe a Arca da Aliança. Já procuraram, já fizeram tudo para achar, porque eles queriam de qualquer maneira ter esse objeto. E no entanto não acha, porque ela foi transportada. Da mesma forma, esta mulher está no céu. Como que ela está no céu? Revestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés. Então isso aqui é muito representativo, porque o sol indica a glória de Cristo ressuscitado. Então não é pela própria virtude que Nossa Senhora está viva ou que ela está na sua glória, na sua plenitude, ou que ela tenha subido para o céu com a sua própria força. Não. Ela é assunta justamente porque a virtude de Cristo ressuscitado lhe dá a vida e faz com que ela suba ao encontro dele. Então é o coração dela que se volta para ele e ela é atraída. Né? Atraída para essa plenitude, para estar junto dos filhos. Não só pelo amor da mãe pelo filho, mas do amor que esse coração de Maria tinha por Deus. Então o amor de Nossa Senhora por Deus é tal que ela é totalmente atraída para junto dele. Então ali, nesta glória perfeita que Deus preparou para ela, ela está num trono revestida de sol. Porque ela está toda impregnada dessa luz divina que é a ressurreição de Cristo. Uma vez que ela participou totalmente da morte dele, ela mergulhou completamente com ele no abismo da morte e é justo que agora ela esteja também participando da vitória da ressurreição. Mas ela tem, como nós vemos ali, a lua sob os pés. Então você veja que a lua, que é um símbolo feminino, pelo menos na maioria das línguas, a lua representa a mulher. A lua representa ela mesma. Agora, por que Nossa Senhora tem a lua sob os pés? Quer dizer que ela está pisando nela mesma. Então você veja isso, né? Porque quando a gente tem uma coisa sobre os pés, significa que a gente tem um domínio sobre isso. Então, de fato, isso representa o domínio que Nossa Senhora tem sobre ela mesma. Então ela, como mulher, nós sabemos que a mulher tem um ciclo, como se fosse o ciclo da lua, e ela tem a sua fragilidade. E ela poderia ter assumido uma fragilidade feminina e dizer assim, não, mas isso é minha fragilidade feminina, eu não posso, eu não aguento, eu não consigo. Não, ela pisou na lua, falou assim, não, o ser mulher que eu recebi, que faz parte da minha natureza, eu domino. E eu, então, vou me conformar à vontade de Deus até as últimas consequências daquilo que ele me pediu. E isso foi o que aconteceu quando Nossa Senhora respondeu para o anjo, já na anunciação, ela disse, eis aqui escravo do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. É como se ela pisasse na lua. Então quer dizer que antes dela pisar na cabeça da serpente, que é uma representação também que a gente sempre encontra nas imagens, ela pisou sobre ela mesma. No sentido do ego. Porque ela não tinha pecado, mas ela tinha o ego. O ego significa a referência dela mesma de dizer, não, até aqui eu aguento, até aqui eu posso me doar, até aqui eu posso fazer, até aqui eu posso aceitar. Mas daqui para frente não, daqui para frente é o meu ego que conta. É o meu objetivo, o meu sonho, as minhas vantagens, o meu direito. Percebe? Cada um tem a consciência do seu ego. E na hora que a gente grita o ego, a gente fala assim, não, agora é o meu eu que vai funcionar. E a gente defende o nosso ego. Nossa Senhora não. Nossa Senhora, ela literalmente pisou nessa lua, que era ela mesma, e ela disse, não, agora eu me submeto totalmente a Deus. E eu esqueço de mim mesma para que Deus seja completo em mim e que ele seja glorificado na minha vida, de tal maneira que tudo que ele fizer eu vou aceitar e vou dizer, está bem, eu aceito a tua vontade. E foi por isso que ela se conformou tão perfeitamente àquela violência horrível que foi a morte de Cristo, e como ela se conformou àquilo, e como ela sepultou seu filho com o coração tão angustiado,
Então Deus deu para ela essa recompensa dela ser elevada, totalmente glorificada e ser a governadora de todas as coisas as quais Deus colocou sob os seus pés. Então a Assunção de Maria é a glória da Mãe de Deus que, sendo criatura como nós e sendo frágil como mulher, superou-se a si mesma e pela graça de Deus alcançou a mais alta perfeição e o lugar mais alto que podia ser colocado acima de todos os anjos e acima de todos os seres criados. Então é por isso que diz ali nessa passagem do livro do Eclesiástico: ego in altissimis habitave, é tronos meus em coluna nubis. Quer dizer que eu habitei junto do Altíssimo e o meu trono está numa coluna de nuvens. Então isso é Maria no mistério da sua Assunção. E que ela seja sempre bendita, que o nosso coração louve a Deus, louvando Maria e reparando por todas as ofensas, por todos os ultrajes, por todas as abominações que as pessoas dizem contra a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, imaculada, assunta ao céu. Que ela seja bendita para sempre e que nós, carmelitas, possamos sempre louvar a Nossa Senhora, que é a razão da nossa vida, que é o sentido de toda a nossa consagração a Deus, e através dela e através da sua Assunção, nós esperamos um dia também participarmos desta glória e da vida eterna. Amém.